Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal. Para você que está no meu canal principal, na descrição do vídeo você tem o link do meu canal alternativo e o YouTube valoriza mais. Então se inscreva lá para ajudar no crescimento desse canal. Lá tem vídeo todos os dias e futuramente será o canal principal, embora este aqui também vai continuar. E também se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque eu coloco muita coisa lá, porque são redes sociais rápidas, tá? Vamos aqui então para o padrão, né? 3 estrelas ao sul, né? O bullish 3 stars, 3 stars on the south, né? 3 estrelas ao sul, padrão altista. Então, começando o padrão altista, ele vai ocorrer em um fundo. Fundos são antecipados por ondas de baixa. Então, novamente revisando, né? Toda onda de baixa se caracterizará por romper a mínima de um dos candles que está fazendo a onda de alta, onde a onda de alta é composta por candles que estão fazendo novas máximas, novos valores máximos. Então vai subindo. Quando rompe a mínima de um dos candles que está fazendo essa onda de alta, sem romper a máxima do mesmo, começa a onda de baixo aqui. Então, o fundo pode ser aqui, ou pode ser mais aqui embaixo, ou pode ser muito mais aqui embaixo. E o padrão de alta pode ocorrer em qualquer um desses pontos, indicando que o fundo seria ali. Não é garantido, porque pode ocorrer e mesmo assim o mercado continuar caindo mais e o fundo não se caracterizar, não se estabelecer onde o padrão altista ocorreu, tá? E todo padrão altista fará o preço subir. Essa subida pode ser pequena ou pode ser uma onda gigantesca, ou pode ser o início de uma tendência de alta, né? Ou de uma reversão de tendência de baixa para alta, etc. Vai depender do contexto. E o contexto ele é determinado por estratégias e padrões que são onde são usados para determinar esse contexto, outros indicadores, outros padrões de preço, outras técnicas. Então os candlesticks vai depender do contexto determinado por outras coisas, outras ferramentas, aliás, e nunca pelo candlestick. O candlestick nunca determina contexto nenhum. Então a gente sabe que esse padrão fará o preço subir. O que caracteriza esse padrão? Como que é a estrutura dele? Ele é um padrão que é similar a um triângulo, tá? Então, para você se lembrar dele, você se lembra do formato de triângulo. Como que ele se caracteriza? Você tem uma onda de baixa e o mercado, então, ele forma um candle com corpo grande e sombra inferior grande. Então você tem, primeiro, um candle gigante no corpo negativo e se caracteriza como Marubozu negativo. Marubozu negativo, ele é um candle de força. O Marubozu é um candle de força. Lembrando que tem que ser na forma retangular o corpo, né? Não pode ser quadrado assim, tá? Tem que ser forma retangular no mínimo e extenso, uma dimensão desse tamanho aqui mais ou menos, né? Se for aqui também desse tamanho, ó, também é válido, mas o ideal é quanto maior, mais forte é o Marubozu. Na forma retangular deve ocorrer a formação do seu corpo, né? Então, quando ocorre o Marubozu, é um candle de força que indica continuidade do movimento de baixa, que pode ser apenas uma extensão maior do movimento de baixa já existente, ou de uma nova onda de baixa que ocorrerá depois da correção desta. Então pode ser uma força para indicar uma nova onda de baixa ocorrerá com muito mais intensidade. Enfim, ele é um candle de força. Congestão, né? Você tem, aliás, um suporte. Se ele é rompido por um Marubozu, ele indica o Marubozu rompendo o suporte, indica que esse suporte está com uma força extrema, está com a força totalmente perdida, né? Então ele é um candle de força para baixo. Se aparecer numa resistência, ele indica fortalecimento da resistência, né? Ou seja, subiu
bateu na resistência, força para resistência, empurrar o preço para baixo. Então ele é um candle de força para baixo. Mas se o Marubozu ocorre, né, mas ele faz uma sombra inferior, grande, não é uma sombra pequenininha, ou seja, é Marubozu ainda legítimo se a sombra for pequenininha. Se for grande, tem similaridade com a psicologia do martelo. Para ser um martelaço mesmo, teria que ser uma sombra bem maior, pelo menos o dobro do tamanho do Marubozu. Daí viraria um martelo negativo parcial, né? Se tiver um Marubozu e tiver uma sombra 3 vezes o tamanho do corpo do Marubozu ou mais, daí é um martelo, né? Martelo negativo, claramente. E tem um Marubozu incluído nele, porque o tamanho do corpo é um corpo gigante, mas tem a estrutura do martelo. Embora o martelo tenha a sua cabeça, o seu corpo pequeno, o martelo ele se caracteriza por ter ali a sombra de 2,5 vezes a 3 vezes o tamanho da cabeça do martelo. Então, embora isso aqui não seja o martelo clássico, exatamente porque o corpo é de Marubozu, tem similaridade com a formação do martelo. Então podemos julgar esse candle aqui como um martelo também. Agora, quando é quase o mesmo tamanho do corpo, não é bem um martelo. Mas a sombra inferior nós sabemos que indica a pressão compradora se desenvolvendo e lutando contra a pressão vendedora. Então somente esse candle aqui, caracterizado por esta sombra inferior, ele anula ou quase anula ou enfraquece o poder de força vendedora do Marubozu, conforme eu expliquei no começo. Então a gente está explicando aqui do candle a descrição e psicologia dele, né? Ele tem uma característica de força vendedora, mas ocorre a sombra inferior, pressão compradora em luta contra a pressão vendedora, então enfraquece o poder de força vendedora do Marubozu. Certo? Então só esse candle já é um alerta para indicar, pode ser um fundo ali. Pode estar vindo uma pressão compradora para culminar no aumento do preço, na valorização, numa valorização a partir desse ponto. Daí o segundo candle, né? A gente tem abriu aqui, né? Fechou aqui. O segundo candle, daí existem esses detalhes, né? De abertura e fechamento que você tem que entender. Ele abriu aqui, tá? E fechou aqui. Mas houve, quando fechou aqui, fez essa pressão compradora aqui, caracterizado por esta sombra inferior. E a abertura do próximo candle foi aonde? Teve um salto, ó, teve um gap. Abriu aqui. Então, quer dizer, a gente já tinha uma pressão compradora caracterizada pela sombra inferior do primeiro candle. Após o fechamento desse candle com essa característica, há um pulo, né? Há um gap em relação ao fechamento do candle anterior. Mostrando, caracterizando o quê? Uma tentativa de bombar. Mas no período fecha, então abriu aqui. Com gap, esse gap indica respeito pela pressão compradora, tentando atender a pressão compradora, mas falha. E o mercado ele fecha aqui, mas também faz uma sombrinha aqui indicando pressão compradora extrema. Então a gente tem que ver o comportamento do candle durante todo o período. O que houve, dando sinais de uma psicologia de pressão compradora ou vendedora, ou enfraquecimento disso ou daquilo. Todos esses detalhes são fundamentais para você entender o padrão. E padrões similares também podem ocorrer. Que não vão ser iguais ao clássico, mas que têm psicologia similar, portanto tem a mesma valia. E o erro das pessoas é ver o candlestick, já está tudo prontinho ali. E ele não entende a psicologia por trás da descrição da formação de todo o candle. De todo o padrão de candlestick. Essa, então, sombra inferior indica pressão compradora extrema de novo. Né?
E já houve um respeito pela pressão compradora a partir daqui, porque houve esse gapzão aqui. Só que não permaneceu, né, não predominou esse gap e o mercado ele fechou negativo. Aí no próximo candle também temos aqui um pequeno gapzinho. Respeitando a pressão compradora daqui e daqui também, né? Mas o candle ele fecha negativo. Porém, é um candle pequeno. O candle pode ter sombras inferiores ou superiores. Mas mesmo se não tiver sombras superiores ou inferiores, caracteriza por um candle de indefinição por conta do tamanho, por conta de ser um quadrado ali também, o corpo de quadrado, que é similar ao corpo de um spinning top. E é um candle de definição parcial, porque faltou as sombras superiores e inferiores, de preferência grandes, para formar um spinning top mesmo, ali clássico, né? Mas é um candle de definição parcial. Então você tem esses dois candles que são candles que indicam pressão vendedora falhada por conta das sombras inferiores e o comportamento dos gaps aqui, né? Que tentou respeitar a pressão compradora e bombar desde aquele ponto, mas não conseguiu. E aqui você tem um candle de indefinição que indica o quê? Indefinição numa onda de baixa caracteriza fundo. Antecipado por esses dois padrões aqui, com as características que eu já descrevi, indicam fundo, indicam suporte. Então, a partir daqui, desse padrão de toda essa psicologia, o mercado tende a subir. Certo? A psicologia e descrição do padrão é esta, né? E você vê, né? Outra característica das 3 estrelas ao sul é que você tem um suporte formado por essa sombra, onde a segunda sombra respeita esse suporte, não tocando nele. E aqui nem tem sombra inferior respeitando esse segundo suporte. Então, esse segundo suporte é respeitado por essa mínima. E essa mínima respeita esse suporte. Isso significa que há um suporte aqui, né, que está sendo respeitado e fortificado por conta do aviso que as sombras inferiores alarmam por não tocar ou não chegar muito perto do primeiro suporte, né? Então isso também é uma característica das 3 estrelas ao sul, né? E você vê que as sombras superiores não tem, né? Você vê que abre nesse ponto, cai direto. Abre nesse ponto e cai direto. Abre nesse ponto e cai direto, né? Mas existem as sombras inferiores aqui denotando suporte nessa região e respeito a esse primeiro suporte. Daí você também lembra que você pode até traçar um triângulo aqui, né? O que também caracteriza uma certa congestão. Então você tem uma região de fundo. Congestionou denota acumulação de mercado para reverter para a tendência de alta ou tentar reverter. Então pode ser um fundo, né? Em gráfico semanal isso aqui pode indicar um fundo, dependendo do contexto, pode indicar um fundo, pode antecipar um fundo, pode ser a ignição para um fundo, né? Já que um triângulo em um fundo, dependendo do contexto, se estiver sobrevendido, pode ser ali a ignição de uma acumulação para depois bombar, para depois subir, etc. Então essa é a descrição desse padrão, tá? Vamos aqui então aos intensificadores, né? Desse padrão. Aos intensificadores desse padrão. Então vamos lá, ó. Quanto maior for o corpo do primeiro candle, mais forte é o padrão, né? Porque vai fazer uma sombra gigantesca. Um corpo gigante faz uma sombra gigantesca. E mais forte é o padrão, visto que esse candle gigantesco, quanto maior o Marubozu, mais difícil de fazer uma onda, uma sombra inferior maior. Porque o Marubozu, quanto maior, mais forte é a pressão vendedora. Então,
tende a se estender menos a sombra inferior, né? Quanto maior o Marubozu, mais pequeno tende a ser a sombra inferior, porque mais forte é a pressão vendedora. Mas se você tem um Marubozu maior e faz uma sombra inferior grande também, isso indica uma neutralização mais forte, visto que o padrão é mais forte para cair mais. Então, por isso que, pela minha experiência, eu julgo quanto maior o Marubozu, mais forte tende a ser o padrão. Quanto maior forem as sombras do primeiro e segundo candle, mais forte será o padrão. Também detalhe importante. Então, se essa sombra aqui for maior, essa aqui for maior, né, indica mais indefinição, indica mais pressão compradora, né, extrema para esse padrão. E as duas opções ao mesmo tempo, né? Corpo maior, com sombra grande, indicando maior neutralização, porque é um padrão maior e mais forte, que foi neutralizado pela sombra inferior. E as sombras inferiores maiores, indicam uma pressão compradora maior, para fortalecer o poder desse padrão. Portanto, temos aqui essa situação, né, da descrição. E agora a questão do contexto. Dependendo do contexto, um certo movimento vai culminar. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma metodologia que determine o contexto de início de tendência de alta, de reversão de baixa para alta, de apenas uma correção, de uma continuação de tendência de alta. Então, se está, né, reverteu já para a tendência de alta, está corrigindo, fez um fundo. Começo de uma tendência de baixa. Probabilidade de fazer uma grande tendência de baixa. Ocorreu o padrão de alta, as 3 estrelas ao sul. Então pode ser a ignição para formar uma grande tendência de alta. Pode ser um ponto de compra para isso. No meio da tendência, tem força para continuar. A minha estratégia indica. Durante uma correção de uma das ondas, apareceu as 3 estrelas ao sul, a Bullish Tree, Star on the South, né? Pode ser um ponto de continuação, de confirmação dessa continuação. Está sobrevendido, sobrecomprado. Então, a tendência tende a culminar o quê? Numa correção forte para depois continuar, né? Para depois continuar. Então, se as 3 estrelas ao sul ocorrer aqui, tende a ser um movimento pequeno, porque tende a corrigir. Se ocorreu aqui, tende a falhar a continuação da tendência, porque tende a corrigir muito alto. Então não compensa comprar aqui, vai ser um movimento pequeno. Agora aqui é um ponto de suporte que sustenta a tendência de alta, determinado por outra estratégia, outros padrões. Batendo ali, o preço tende a continuar a tendência de alta e bombar a partir dali. Apareceu 3 estrelas ao sul, você compra ali. Vamos dizer que reverteu, vamos dizer que está numa tendência de baixa. A probabilidade, o contexto indica que tende a fazer topos e fundos descendentes. Você vai operar contra a tendência se aparecer nos fundos as 3 estrelas ao sul. Vai ser apenas uma correção pequena, não compensa eu operar comprado aqui, ou operar reversão de tendência, né? Mas vamos dizer que aqui indica sobrevenda, então o preço tende a culminar numa correção forte e aparece justamente ali as 3 estrelas ao sul. Indica ponto pode ser um provável fundo, você pode se arriscar a comprar ali para longo prazo na sua técnica fundamentalista de ações ou de criptomoedas para longo prazo, você pode tentar acertar um fundo ali, né? E a consequente reversão de tendência. Tá? Então, dependendo do contexto, vai ter um movimento pequeno que não compensa você operar, ou vai ter um custo-benefício onde você pode se arriscar. Vai compensar você se arriscar ali, mas tudo depende do contexto. Então você tem que ter o contexto a seu favor para você tomar decisão com qualquer padrão de candlesticks, tá? Variáveis desse padrão que equivalem ao clássico, né? Existem aquelas variáveis primeiras, né, as explicadas anteriormente nos casos dos intensificadores que eu expliquei. E você pode ter similaridade com a mesma descrição da formação desse padrão
mas não é igual. Então, por exemplo, você pode ter ali, sei lá, é um Marubozu menor com sombra maior. Daí você tem o gap, abre aqui, mas daí forma um spinning top. Né? E daí, de novo, forma um outro spinning top. Ou seja, você vê que teve aqui o gap também, né? Ou seja, abriu aqui com gap, abriu aqui com gap, mas fechou abaixo. O gap começa daqui, perdão, né? Então você vê que não é igual ao clássico, mas tem a psicologia, o comportamento do gap, de abrir com gap e fechar, com candle de indefinição, com sombra menor, também ocorreu neste exemplo. Seguindo pelo menos similarmente a questão do gap aqui e de fechar com candle de definição aqui. Isso também é uma parcial alternativa a 3 estrelas ao sul. É uma alternativa a 3 estrelas ao sul aqui. Né? Podemos também ver aqui com doji. Você tem aí, abriu aqui Marubozu, fez um candle gigante. Daí você tem aqui o gap, digamos que faz um doji, um long leg de doji. Daí aqui faz, digamos que faz um gapzinho aqui também. Vou colocar aqui vermelho, né? Um outro gap em relação à abertura, o corpo aqui do candle. Outro gapzinho. Daí forma um outro doji. Ou poderia ser aqui um spinning top. Né? Onde também você tem o gapzinho ali ocorrendo. Existe a psicologia do gap. Existe o respeito a psicologia dos gaps similar ao padrão clássico. Existe o respeito da sombra inicial aqui, né, onde a sombra do outro candle não toca aqui, que é um spinning top, um long leg doji, um doji pernalta, e aqui você tem um doji. Então, tem similaridade na questão dos gaps e na questão das sombras em relação a este candle aqui. E tem uma equivalência de força pela psicologia similar. No comportamento similar. De alguns parâmetros da formação dos candlesticks. Então o sujeito vê isso aqui e eu falo, isso aqui é uma 3 estrelas ao sul. Daí o coitado vai falar, mas esse cara é burro, né? Porque 3 estrelas ao sul, isso não tá igualzinho no livrinho, mas não tem a psicologia similar com relação aos gaps aqui, com relação a esse gap aqui, com relação a essa sombra, não tem uma psicologia similar. Esses dois aqui são candles de indefinição, esses dois aqui são candles de indefinição. Esse padrão alternativo é mais forte, ele é mais forte do que esse aqui. Porque o doji ele é mais forte do que esse aqui, do que esse. Né? Na minha perspectiva e pela minha experiência, provavelmente esse daqui, se formos comparar os acertos deste primeiro caso alternativo, tem chance de ser muito mais forte do que esse. Então esse é o segredo dos candlesticks que a maioria não sabe e se perde no mercado. Quando você tem essa visão, essa perspicácia de em segundos identificar isso que eu falei, e para você ser mestre nisso, vai levar 10, eu tenho 16 anos de mercado. E provavelmente você não vai em aulas de candlesticks, eu acho muito difícil alguém falar que isso aqui é uma 3 estrelas ao sul. Vão falar que eu sou maluco, né? Mas eu provo pelos argumentos que tem similaridade sim. Tem similaridade sim. E por isso tem uma equivalência igual ou superior. Na minha opinião, pela minha experiência, eu julgo como superior. Certo? Então são detalhes que fazem a diferença para o analista, para o operador, tirar conclusões e ter acertos que vão ser excepcionais para ele.
Porque esses detalhes a maioria não percebe. A maioria não percebe e perde gigantescas oportunidades, né? Principalmente em gráfico semanal, gráfico grande, esses padrões, esses detalhes funcionam muito lá. Porque o melhor gráfico para você analisar o mercado são gráficos de longo prazo e médio prazo. Gráfico semanal de médio a longo prazo. É o melhor gráfico que os candlesticks funcionam é ali. Bom, Leandro, por que você está ensinando esses segredos, revelando esses segredos, provando que a sua aula aí, sua teoria está correta? Tem gente que cobra 5 mil, 10 mil reais por cursos aí, cursos de candlesticks, vendem aí por preços absurdos de análise técnica, prometendo que se eu souber tudo de análise técnica e curso e de candlesticks, eu vou fazer fortunas no mercado financeiro. Primeiramente, isso é mentira. Porque só análise técnica ou só candlesticks não dá dinheiro. Você tem que desenvolver uma metodologia e empregar os candlesticks e empregar indicadores de análise técnica para que você consiga criar uma metodologia que funcione. Para provar que uma metodologia funciona, Jorge Soros, além de fazer backtests, ele teve que operar com dinheiro de verdade por 5 anos. Eu tive que operar por 8 anos e me ferrei todo lá, tentando descobrir um método que funciona. E depois de 8 anos é que eu cheguei e comecei a ficar bom. Comecei a ter resultados, a sobreviver e a ter ali um poder de sobrevivência e de lucros. Comecei a ter depois de 8 anos. Hoje eu tenho 16 anos de mercado. Benjamin Graham também se ferrou, quebrou e depois provou a metodologia fundamentalista dele. O Warren Buffett fez aulas com Benjamin Graham para aprender o método dele, né? Então, você pode escolher o caminho que o Warren Buffett escolheu. Fazer um curso, fazer um treinamento, ler um livro que tem uma metodologia, seja lá o que for. Eu vendo cursos, né, com a minha estratégia, ensinando a minha estratégia, que já funciona, que já está comprovado. Então basta você aprender exatamente como o Warren Buffett fez. Por isso que para ele foi mais fácil, não foi fácil, né, mas foi mais fácil conseguir chegar no nível que ele chegou, porque ele aprendeu com quem sabia. Aprendeu com quem já tinha comprovado uma metodologia e já tinha ficado, né, 10 anos, quebrou e depois consertou, etc. Ou você pode seguir o caminho também que George Soros seguiu e ficou 5 anos operando para tentar comprovar uma metodologia. De graça, o meu curso de candlesticks está aqui no YouTube, está no meu site. Tem o link também da página oficial dos candlesticks aqui na descrição do vídeo, esqueci de falar. E você pode, depois de 10 anos, que a estatística é 5 a 10 anos tentando, 95% fracassa. Não consegue criar uma metodologia, fracassa e ainda perde dinheiro. Né? Eu sou um dos sobreviventes e estou aqui para ajudar você com os meus cursos e com o grupo secreto de sinais, que você pode também se inscrever e receber sinais de graça de trade e também de longo prazo para criptomoedas no longo prazo, para todos esses mercados que vocês estão vendo aqui na tela, né? Ou você pode fazer o meu curso aqui de graça mesmo e tentar essa saga aí de criar uma metodologia que funciona. É 5, 10 anos para tentar. Então, espero ajudar você de alguma maneira, né? E peço que compartilhe também o conteúdo para ajudar no crescimento desse projeto. Entre em contato comigo caso queira contratar alguns dos serviços. Muito obrigado. Até mais.